Olá, gente. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a criação dos filhos, né, nos tempos atuais, né? Às vezes a gente escuta muito, né, dos pais, né? O que eu vou fazer, né, nessa quarentena, né? Como é que eu faço para disciplinar, né? Se eu não bater, né, será que o estresse também, né? Da questão de bater, como é que faz para educar os filhos sem bater, né, nessa quarentena, né? Já que os filhos já estão passando a maior parte do tempo em casa e os pais também, né? Certo? É, será que é possível educar os filhos sem violência? Né? É uma pergunta que muitos se questionam, né? E quando chega isso na prática, é mais fácil bater, né? De agredir a criança do que educar, né? De que sentar para conversar. Então, existe a questão do processo de autoconhecimento também dos pais, né? Então, em que momento eu bato na minha criança, no meu filho? Será que não é um momento de estresse, de raiva, né? Mas aí isso é uma questão de quem? Sua ou da criança, né? De quem está precisando melhorar aí, né? Será que não sou eu que estou estressada, que estou com raiva? Aí entra a questão da inteligência emocional, né? De eu aprender a lidar com os meus, com as minhas emoções. De entender que eu estou com raiva e que eu estou estressada. E que naquele momento eu não estou batendo para disciplinar o meu filho, né? Eu estou batendo para mim descarregar mesmo. É isso? Então, acaba que causando não tendo uma falta de respeito nem de carinho com os nossos filhos, né? Porque às vezes quando a criança chega na escola, agride as outras crianças, né? Às vezes também hoje em dia quer bater nos pais também. Mas por que será que elas têm esse comportamento? Não é isso? Será que a gente já se questionou isso também, né? Será que nós adultos estamos agindo corretamente com nossas crianças, né? Será que a gente tá tendo respeito também com nossas crianças quando a gente agride elas, além da questão do desequilíbrio emocional, né? Então isso entra muito em discussão e em questionar realmente o que é que eu faço, né? Então, às vezes na prática realmente fica muito mais fácil bater do que conversar. Então, vamos citar dois exemplos, né? É, você acha que a criança tem uma. A criança não pode errar, né? Ela tem que estar sempre correta, não pode derrubar nada, né? E que você vê aquele estresse todo, né? Isso a maioria das vezes. Mas não é exatamente isso para acontecer, certo? É, você precisa ter inteligência emocional para repassar isso para a tua criança, para o teu filho, né? Quando você, a partir do momento, entende que naquele momento que a criança quebrou algo muito de que você gostava, né? Isso sem querer, porque a criança não vai ter capacidade de fazer algo porque ela quer. Até porque a criança, ela não tá com o cognitivo dela, nem a memória, formada naquele processo. Então, tu vai precisar, não só na questão de falar várias vezes, para poder que chegue com o tempo, ela chegue a compreender aquilo, né? Então, quando ela chega no momento de quebrar o que não quis fazer, né? Que ela quebrou porque realmente não quis, né? E você chega lá com raiva, né? E vamos dar duas situações. Vamos falar agora de uma capacidade de equilíbrio e inteligência emocional. O que a gente pode tirar disso? Quando minha criança chegou e quebrou algo muito que eu gostei, né? Que eu gosto. E eu fiquei com muita raiva mesmo. E a criança viu isso, né? Mas aí eu disse para minha criança, entendi que eu estava com raiva e não estava com capacidade para me resolver aquela situação. Então voltei, né? Saí, só volto já, mas a mamãe vai conversar com você, né? Não deixar passar a situação. Então você vai, sai desse espaço de estresse, se equilibra, né? Realmente se equilibra e volta, respira, depois volta e conversa com a criança e coloca para ela, né? Dizer, olha, filho, realmente era algo que eu gostava, né? Mas a mamãe entende que é um espaço que não é para brincar aqui, né? Que eu não gostei, mas eu espero que
ou então que tentamos que não aconteça isso mais, né? E a criança vai entender aquilo, né? De que, além de ter empatia, né? De que você colocou os teus sentimentos ali, de que foi algo que você gostava muito, né? Mas há também a questão da inteligência emocional, de que forma saí, tive meu equilíbrio e a criança viu todo aquele processo. Então ela vai aprendendo com as nossas ações, certo? E o respeito também com a criança, né? De chegar e não agredi-la, né? Então, outra situação de estresse, quando eu chego, né, com muita raiva, né, de desequilíbrio emocional mesmo, e agrido a criança e extravaso, né, ali, me estresso, jogo tudo pra fora, né, e a criança começa a chorar, começa a se sentir se sentir mal, né, porque a criança também, ela tem sentimentos, né? Ela teve um desrespeito ali, magoou, doeu, né? E a gente não se coloca no lugar dela, né? Então, você só apenas fez isso, né? E não teve paciência de conversar, só apenas chegou lá e agrediu ela, desrespeitou-la mesmo. E aí, qual foi o processo de aprendizagem? Além da criança sentir mais dor, né, de sentir raiva, de não ter aprendido isso. Então questione-se, né? Procure o autoconhecimento de ser ser uma boa mãe, de ser um bom pai. Aprenda a ensine a criança a ter inteligência emocional. Se ensine também a ter inteligência emocional. Então, o processo de educação dos filhos é conhecimento, autoconhecimento e relacionamento. Quando eu conheço, quando eu estudo, quando eu aprendo, eu também tenho um processo de autoconhecimento. E isso flui no meu relacionamento com minha criança e tem uma relação de respeito, né? Essa questão do bater, além de que não ensina nada, né? Também tem a questão de alguns sentimentos que a criança vai tendo quando vai gerando isso enquanto adulto, né? De desequilíbrio emocional, né? E dela não aprender a controlar as emoções dela. Então, na hora de bater, só vai surgir mais raiva, mais medo, né? Se tornar emoções reativas, né? Porque teve um ambiente de estresse ali. Então, como educar os nossos filhos, né? De ser futuros adultos inteligentes, emocional, equilibrado. Então, é muito importante a gente ter esse processo de autoconhecimento para poder a gente estar ensinando e ter uma relação de respeito, de empatia, certo? De confiança, de segurança, da questão de corrigir os nossos erros, né? Então, isso é muito importante no processo, ok? Então, essa era a dica que eu queria dar hoje, né, em relação à questão do bater. Então, o bater se torna muito mais fácil quando você não tem um conhecimento, quando você não se conhece isso e no relacionamento. Então, veja as consequências emocionais que isso acarreta para o teu filho, certo? Então, futuramente ele vai ser uma, uma, um adulto desequilibrado, reativo, que não tem confiança em si mesmo, né? Então, que não vai ter um respeito consigo mesmo. E quando você passa todo esse processo de não bater, de conversar também, que conversar é educar, que existem outras formas de educar, chegar para a criança e conversar sobre a situação, de se colocar ou então se colocar no lugar dela. Então vamos ter futuros adultos empáticos, respeitosos consigo mesmo, pessoas emocionalmente saudáveis, sem transtornos, né? Questão da baixa autoestima também. Não vamos ter futuros adultos com baixa autoestima, que também o bater também leva a isso, né? Então vamos ter adultos mais saudáveis no futuro, certo? Então, busca outras possibilidades de educar o seu filho com respeito, com carinho, com inteligência emocional, para que se tornamos uma sociedade futura de mais equilíbrio emocional. Então, estamos vivendo numa época atual de muitos transtornos, de muitas doenças mentais, né? Então, isso faz parte de da questão da criação lá atrás, certo? Então, busquem conhecimento.
Quando a gente busca conhecimento, a gente vai procurando novas formas de ensinar e ter resultados positivos com isso, certo? Fica a dica de hoje, ok? Para vocês, papais e mamães. Então, busquem sempre melhorar enquanto pais. Não eu estou dizendo que é ser permissivo, mas tá no processo de diálogo com os seus filhos, para que quando chegar a adolescência, ela também ter esse lar em casa, ter esse espaço